E aí, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Nós vamos dar início aqui à nossa aula, tá? Dando sequência ao nosso assunto na unidade 4, tá? Então, hoje a gente vai falar, na semana passada a gente falou de ATM, né, articulação temporomandibular. É uma aula mais curtinha, mais rápida, mas a gente falou de toda a parte. A gente teve a participação do Heraldo aqui, né, que cooperou para a gente pra caramba, mostrando, falando um pouco também de como avaliar, mostrando que como muitas vezes aparecem pacientes para a gente, né, com alguns problemas e vai ver a origem está lá na articulação temporomandibular, né? Então, acredito que foi bem proveitoso. Aqueles que não participaram na semana passada, lembre-se de acessar o AVA lá, acessar o link da aula que foi gravada e assistir, tá? Foi bem proveitosa a aula, tá bom? Antes da gente começar, quero relembrar vocês aqui da... Oi? O senhor pode aumentar um pouquinho mais? Tá baixinho. Eu acho que eu estou no meu máximo aqui, deixa eu conferir, só um minuto. Aqui eu estou no máximo. Então deve ser aqui. Dá uma aumentadinha no seu aí. Beleza? Então, não deixem de acessar e assistir. Foi uma aula bem proveitosa, tá bom? Já deixando um recado aqui, depois eu vou informar lá no grupo, já está disponível a parcial 2, atividade 1. Para quem já acessou o AVA aí, vai ver que você vai entrar lá na unidade 3, encontro 3, na pré-aula. Então, aula 3.3, para resumir, né? Na pré-aula da 3.3. Já está lá, é só fazer e está lá todas as orientações. Vai fazer, enviar por e-mail para mim, com aquele título que está lá, para eu me organizar, tá? Não deixem de colocar o título correto, igual está nas instruções, para não acontecer que depois, igual aconteceu, né? Acho que nessa turma que aconteceu. Eu tenho que fazer contato com o aluno, ó, você não entregou o trabalho, não. Eu lancei a nota, estava com 0. A pessoa, professor, mas eu entreguei o trabalho. Aí eu tive que procurar. Até eu achar, foi uma baita confusão. Eu tive que pedir para trocar a nota. Então, coloquem com aquele título, tudo direitinho, tá? Para eu saber que ali é a atividade, a primeira atividade, depois vai ter a segunda atividade, vai ter lá o títulozinho da segunda atividade, tá? Não deixem de colocar esse título, é importantíssimo para eu me organizar. Lembre-se que são 4 turmas enviando para mim tudo por e-mail, tá bom? Então, me ajudem e se ajudem, tá? Para a gente não ter nenhum problema, tá bom? Então, já está liberada lá a primeira parcial tranquila, nos mesmos moldes daquelas outras, então, sem muita dor de cabeça, tá certo? A gente ainda não tem uma previsão de retorno, tá, das aulas. Acredito que isso vai ser jogado ainda para, talvez, minha opinião, tá? Talvez seja ainda para o próximo mês, porque, infelizmente, as condições não estão ficando legais, né, gente? Tem gente que não está se cuidando. Eu moro aqui em Itabatã, e na semana passada para cá já são 8 casos que apareceram. Não só em Itabatã, acho que em Itabatã Mucuri, tá? Então, quer dizer, esse tempo todo sem caso e agora apareceram os casos, exatamente porque o pessoal não está se cuidando. Então, tem todo mundo ficar de olho aí, tá? Então, vocês, especialmente, por favor, se cuidem, tá? Se cuidem de quem vocês amam, com quem vocês vivem aí, para que a gente passe por isso o mais rápido possível, tá bom? Deixa eu ver. Vamos então seguir com a nossa aula, tá? Hoje a gente entra na última parte do nosso conteúdo teórico, tá certo? Eu acredito que até semana que vem a parte de teoria a gente já finalizou. E aí só vai nos restar depois a questão das práticas. Como as nossas práticas a gente precisa estar presencialmente, eu não vi uma forma assim de como aplicar essa prática gravada. Eu ainda estou pensando se é possível fazer isso. Tá? Então, eu ainda estou analisando para ver se é possível a gente conseguir fazer isso. Mas acaba que, quando a gente está presencial, eu do lado de vocês, a gente vai fazendo e vai corrigindo. Tá? Então, eu acho até melhor. Mas, enfim, depois a gente terminando a parte teórica, aí eu vou ver qual vai ser os procedimentos. A gente recebeu algumas instruções, mas eu vou confirmar essas informações, tá bom? De
qualquer forma, quando for liberado o retorno, a gente vai fazer essas aulas práticas de qualquer forma, tá? A gente vai ser agendado e vamos fazer essa carga horária, vocês não perdem, tá? A gente vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar da caixa torácica, então. Lembrando que a disciplina, o tipo, né, é morfofuncional do aparelho locomotor, cabeça, tronco e membros superiores. Então, a gente já falou membro superior, falamos ombro, cotovelo, punho, mão, né? Falamos a parte de cabeça, né? Falamos mais da ATM, né? A parte de coluna, na verdade, é falado mais lá na morfo do membro inferior, tá? Então, por isso que a gente não entrou tanto em cervical, mas a gente falou da ATM. E agora a gente entra na parte do tórax. Vamos falar da nossa caixa torácica, tá? Que vai se relacionar diretamente com a coluna torácica, tá? A parte da coluna torácica, a gente tem um T2. Mas isso aí vocês já devem estar vendo ou já viram lá em morfo do aparelho locomotor do membro inferior e coluna, tá? Então vamos seguir aqui. Não, meu pai foi me ligar logo agora. Depois eu ligo para ele. Vamos lá. Vamos falar da caixa torácica hoje, então. Tá certo, pessoal? A gente considera a caixa torácica um compartimento, né? Um conjunto aí formado por ossos, né? Fechado e vai atuar como um fole mecânico para ventilação. O que é fole? Já viram lá o desenho do Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Que eles pegam aquele soprador, né? Aquilo ali é um fole para soprar e encher alguma coisa, ou apagar, ou acender fogo, né? Aquilo ali é um fole. Se a gente for observar, a nossa caixa torácica, ela trabalha desse jeito. Pensa nela virada, diafragma, lá embaixo, né? Os demais músculos. Então, o tórax, ele amplia na hora da inspiração e na hora da ex, ele se espreme, né? E levando em conta o diafragma, musculatura abdominal, que quando contrai, né? Aumenta a pressão intraabdominal, intratorácica e a gente faz a expiração, a gente joga o ar para fora, né? Então, é como se fosse nesse esquema desse fole mecânico aí, tá bom? Para que a gente faça a ventilação e traga, né, oxigenação para o nosso corpo, faça as trocas gasosas aí lá no nosso tecido pulmonar. Então, quais ossos vão compor essa caixa torácica? Externo, né, aqui na região anterior, as nossas costelas, as cartilagens costais, que estão intimamente ligadas às costelas, e as vértebras torácicas. Por isso que eu falei que a gente vai fazer relação direta com a vértebra torácica. Então, vocês já devem ter visto coluna, já viram torácica. Então, vocês sabem que tem essa relação aí, tá? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Passou sem querer. Vamos lá. Quais são os limites aí da caixa torácica? Então, como que vai estar tudo isso posicionado? Só pela palpação vocês já conseguem imaginar, né? Então, a gente tem na região anterior, como eu falei, o externo, tá? Esse osso na região anterior, tá? Nosso peito aqui. Posteriormente, a gente tem os corpos das vértebras torácicas, tá? Os corpos das vértebras torácicas estão ali fazendo a limitação posterior. Superiormente, nós vamos ter as clavículas, ok? E inferiormente, a gente tem o músculo diafragma, tá? Inferiormente, fazendo toda a limitação ali dessa caixa torácica, tá certo? Então, essas são as 4 estruturas que vamos limitar e fazer a ordem da nossa caixa torácica aí, tá? Logo em seguida, nós vamos ver aqui umas imagenzinhas aqui, tá? Eu vou voltar o slide depois. Mas então, nós vamos ter, ó, costelas lateralmente, aqui atrás os corpos das vértebras torácicas, aqui na frente o externo, e aqui abaixo a gente vai ter depois o diafragma. Aqui como a imagem é só para ossos, né? Então não tem, mas o diafragma logo aqui abaixo, tá certo? Já que a gente está falando do tórax,
Vamos falar de movimento respiratório. Então, eles são aqui consequência das variações do volume da cavidade torácica, portanto, da pressão intratorácica. Querendo ou não, nós temos aqui dentro uma pressão interna. Pressão intratorácica, pressão interna lá dentro do tórax, tá? Essa pressão, ela vai ser alterada. Quando essa pressão é alterada, aí nós vamos ter um movimento respiratório acontecendo, seja para ins, seja para ex, tá? Então, naturalmente, se a gente pensar, quando a gente vai fazer uma inspiração, a gente faz uma contração muscular, né? A gente faz uma contração muscular do diafragma para que a gente faça essa inspiração. Então, a gente naturalmente muda essa pressão intratorácica para que aí dá uma diferença de pressão entre o ambiente interno e o ambiente externo, né? Então, como a pressão lá dentro aumenta, a gente puxa o ar de fora para dentro. Aí, quando, a grosso modo, esse diafragma ele relaxa, a gente faz a expiração, né? Porque aí não tem mais aquela pressão sendo sustentada, naturalmente o ar vai sair, tá? Ah, mas Rodrigo, e se eu quiser, e quando eu sopro alguma coisa, eu faço uma inspiração forçada? Exatamente, forçada. Você vai fazer força para soprar. Então, por ser forçada, já não é mais no automático, né? Naturalmente, quando você inspira e expira, a ex você faz no automático. Você contrai a musculatura, depois você relaxa a musculatura, naturalmente sai. Agora, quando eu quero soprar alguma coisa, aí eu vou usar, né, a musculatura, principalmente a abdominal, intercostal, eles vão contrair para que, né, aproxime as vértebras e tal, e aumente a pressão intraabdominal para forçar a pressão intratorácica a ser expelida, tá? Então, essas variações, os movimentos respiratórios são variações de pressão intratorácica, tá? Então, nós temos duas maneiras de modificar o volume da caixa torácica, tá? Primeiro, mover as costelas e abaixar o diafragma. E é exatamente isso que acontece no momento que você faz um movimento respiratório. Quando você faz uma inspiração aí, o seu diafragma ele abaixa, né? E as costelas elas se movem. Elas dão até mesmo uma afastada, né? Então, a nossa caixa torácica ela se mexe tridimensionalmente. Tem um videozinho aqui depois para vocês poderem entender. Tá? Qualquer coisa, lá no livro didático de vocês tem um link para esse vídeo. Vocês podem clicar depois e acessar lá na internet. Tá? Então, naturalmente acontece isso. As costelas se movem e o diafragma move para baixo. E aí você tem um movimento respiratório acontecendo dentro dessa caixa torácica. Tá? Tanto que quando o paciente ele perde essa capacidade de movimentar naturalmente as costelas aí por algum motivo, ele muda o padrão respiratório dele, muda o padrão respiratório, você tem ele tendo menos aproveitamento da sua inspiração, dos seus movimentos respiratórios, tá? Tem, por exemplo, o pessoal que entra em crise, por exemplo, de asma, né? Eles usam muito a respiração na parte superior, né? E aí eles levantam o ombro como se estivesse inspirando forte, não tá, né? Só ventilou a região superior de pulmão e ainda usa musculatura acessória aqui, pescoço, trapézio, você vê tudo isso mais contraído, né? A gente vai citar isso depois, tá? Não é o natural, não é o natural. Ok? Rodrigo, Oi. rapidinho, no estágio, o Heraldo, ele deu um exemplo uma vez que, como ele trabalha com coluna, né? A gente foi fazer um caso clínico e ele deu um exemplo que ele atendeu uma vez uma pessoa que ela foi abaixar para pegar uma bacia cheia de roupa e aí na hora que ela foi levantar, ela travou. Só que o problema não era na coluna em si, mas no diafragma, porque eu acho que ela não fez uma respiração adequada. Uhum.
Então Pode. tem muita ligação assim também, né? Tem sim. Ó, o diafragma é um músculo como qualquer outro, né? Então, pode acontecer, né? Até por essas mudanças de pressão, pode ser por causa das inserções do diafragma, né? Então, pode acontecer isso sim. Vamos lá. Então, ó, os dois movimentos, seja o mover das costelas ou abaixar o diafragma, eles precisam de ação muscular, como eu falei, tá? Embora que eu esteja conversando com vocês, esteja falando, dando minha aula e tal, e vocês aí assistindo também, naturalmente a gente respira. A gente vai inspirar e expirar e continua falando e continua conversando. A gente não. Isso já é do nosso automatismo, né? Isso acontece no automático. Mas tem aquele momento em que a gente precisa inspirar, né? Vamos falar assim, conscientemente, e expirar também, tá? Naturalmente, seja pelas duas formas, ou o automático ou o consciente aí, nós vamos ter músculos trabalhando, tá, gente? Para ossos se moverem no corpo, músculos têm que contrair. Simples, tá? Então vamos lá. Quem são os agonistas primários? Quando a gente fala agonista, agonista é o. Você lembra? Falou agonista, você lembra do protagonista. Quem são os principais? Quem são aqueles que estão fazendo o papel principal dessa ação, tá? Então nós vamos ter o diafragma, nós vamos ter os intercostais, que a gente vai citar depois ali, vai falar um pouquinho de cada um, e, de certa forma, os escalenos, tá? O livro de vocês acrescenta como escaleno. Tinha algumas bibliografias que não acrescenta não, mas não tem problema, tá? Vai estar ali no movimento respiratório. Escalenos, intercostais e diafragma. Sendo o diafragma e os intercostais, né, os principais aí, porque é por causa do posicionamento deles. Os escalenos estão mais aqui em cima, eles vão mexer mais talvez aí com a primeira costela e olha lá. E temos aqueles que são acessórios, né? Não estão citados aqui, mas eles vão ajudar durante a respiração forçada, seja para ins, seja para expiração, né? Inspiração e expiração. Tá? E aí, eles podem ser determinados aí através da observação. Naturalmente, quando a pessoa ela faz o uso dessa musculatura acessória, a gente consegue observar a contração dela. Por exemplo, abdômen, né, os músculos abdominais, seja o reto, os oblíquos, né, transverso, eles vão auxiliar nisso, tá? Entre outros aí que podem auxiliar, tá bom? Então, nós temos aqui a formação anatômica, tá? Não sei por que aqui não desaparece essa barrinha de jeito, não me atrapalha ver as imagens. Deixa eu tirar o negócio aqui. Vamos ver se vai. Enfim, tá aqui. Nós temos, então, externo, tá? O externo é dividido aqui nessa parte superior dele aqui, que a gente pode chamar, né, grosseiramente, para a gente se localizar fácil, a cabeça do externo aqui, né? Que é o manúbrio, né? O corpo do externo aqui completo. E aqui embaixo essa pontinha que a gente chama de apêndice xifoide, tá? Essa pontinha aqui. Nós vamos ter as costelas, né? Da primeira até a 12ª. E em cada costela, né? Nas costelas aqui, algumas delas nós vamos ter as cartilagens costais, né? Que está aqui uma coloraçãozinha diferente. Sendo a 11ª e a 12ª, elas não fecham, né? Elas são flutuantes, tá bom? Lembrando, tá, gente? As costelas se contam de cima para baixo. A primeira costela é um pouco mais difícil de fazer a palpação, até porque a clavícula fica praticamente sobre ela, tá bom? Então, tem que afundar um dedo um pouquinho, né, para poder palpar essa primeira costela aí, tá? E na região posterior aqui nós temos todas as vértebras torácicas, os corpos delas, né? Aqui uma classificação para a gente poder lembrar é que Oi? Nada não, professor, saiu aqui sem querer. O que eu faço com o aluno que atrapalha a aula, gente? Pode chutar ele da sala?
Desculpa, Rodrigo. Eu sou participativa, me perdoa. O botãozinho direito já está clicado aqui, ó. Remover participante. Vamos lá. As costelas verdadeiras, tá? Nós vamos considerar aquelas, as chamadas verdadeiras, da primeira à sétima costela, tá bom? E as costelas falsas, da oitava à 12ª costelas, tá? É assim que é feita a divisão classificada. Sendo que a gente chama a 11ª e a 12ª também de costelas flutuantes, tá? Até porque elas não se fecham aqui na caixa torácica, tá? Elas estão literalmente flutuando, ok? E as mesmas composições, externo, cartilagens costais, costelas, as vértebras, o corpo das vértebras torácicas lá atrás, tá bom? E agora aqui uma visão posterior, tá, gente? Uma visão posterior aqui, ó. Nós vamos ter lá, né, a torácica, a primeira torácica aqui, tá? Que é muito fácil de achar. O processo espinhoso aqui da primeira torácica, a gente sabe, a gente vai palpar aqui um processo espinhoso mais proeminente, né? Você palpa aí, né, saindo um pouco da sua nuca, você palpa um e um acima. Quando você fizer a flexão, né, você faz a flexão e palpa. Deixa os dois dedos. Quando você faz a extensão, o corpo, né, o processo espinhoso que afundar é C7. E o que ficou estável é T1. Então já é um macete aí para vocês lembrarem para quando a gente for fazer a nossa prática, tá? Então a gente palpa T1, né? E vem T1, T2, Professor, T3, T4. Oi? poderia repetir? Minha internet caiu. Sim, eu estou falando aqui que já fica uma dica para palpação. Quando a gente pega, deixa eu tentar fazer de lado aqui para vocês poderem enxergar, né? Então, ó, vou tentar colocar aqui. Eu levo o paciente em flexão de pescoço, tá? Flexão de cabeça. Vou lá no processo espinhoso lá atrás, palpo um e palpo um segundo aqui para cima, ó. O que eu estou fazendo aqui, tá? Quando eu trago o pescoço do paciente no ponto neutro, né? Ou na extensão, um desses processos espinhosos vai se afundar. O que mover, se o de cima moveu e o de baixo ficou parado, o de cima é C7 e o de baixo é T1. T1 ele não se move na flexão e na extensão do cervical, tá? O C7 move, o T1 não move não. Aí é um jeito da gente localizar e poder vir fazendo, né, a palpação de cada processo espinhoso e contando as torácicas. Depois aqui, ó, depois da terceira, aproximadamente, a gente já começa a mudar um pouco a direção da palpação, porque assim, a gente palpa a vértebra aqui no processo espinhoso, depois a gente palpa o processo transverso que está do lado do outro. Conforme a gente vai fazendo, a gente sempre joga para cima e para o lado um pouquinho, porque a gente vai tendo as variações anatômicas, né, de cada um. Isso a gente vai ver na prática, tá? Então, nós vamos ter as 12 vértebras torácicas aqui, tá? As 12 vértebras torácicas até aqui. Para cada vértebra, um par de costela, tá? Para cada vértebra torácica, um par de costelas, tá certo? Então, as costelas que ajudam a formar a caixa torácica, elas todas naturalmente estão ligadas a vértebras torácicas. Né? Você não vai ter uma costela, por exemplo, numa vértebra lombar ou numa vértebra cervical. Tá? Então, as costelas estão ligadas diretamente a vértebras torácicas. E isso explica, né, o porquê dessa coluna torácica ela ser limitada em alguns movimentos. Ela tem menor ADM em alguns movimentos comparados à cervical e comparado à lombar. Tá? Até porque ela tem muita estabilidade por conta da caixa torácica. Ela tem que ficar mais estável porque ela tem que proteger os órgãos vitais aqui. Beleza? Então, na região posterior, a gente vai ter, tá vendo? Cada costela chegando a uma vértebra torácica. Tá vendo? Se articulando com elas aqui. Tá? E a gente tem as duas flutuantes que estão ligadas diretamente a T11 e T12 aqui, mas elas não se articulam com nada anteriormente. Tá? A escápula aqui que vocês já conhecem, que a gente já estudou, né? Vamos estar a tela aqui. Tudo certinho.
Vamos seguir. E aí, gente, naturalmente, né, na composição, nós vamos ter, né, lá dentro, os dois principais órgãos aí dessa região, né, ou os dois órgãos dessa região, se a gente pode falar assim, né, os principais, né, porque a gente tem tubo digestivo passando aqui e tal, enfim, mas órgãos, né, os órgãos são os pulmões e o coração, tá? Estão posicionados exatamente dessa forma aí. Então, vamos lá. A parte torácica da medula espinhal, ou espinal, vão possuir 24 articulações, referente aos processos articulares, sendo 12 de cada lado. Como assim? Uai, gente, é simples. Eu falei, para cada vértebra torácica, a gente tem um par de costelas. Então, são duas articulações entre costela e vértebra, né, em cada costela, em cada vértebra. Para cada vértebra, a gente tem duas costelas. Logo, são duas articulações entre costela e vértebra. Por isso que são 24, tá? Então, são 24 articulações entre costela e vértebra, tá bom? Porque cada vértebra vai ter duas costelas se articulam com ela aí. Tá? Uma de cada lado, duas de cada lado. Cada articulação apresenta faces articulares bilaterais, exato, que geralmente estão no plano frontal, inclinando-se moderadamente entre 0 a 30 graus a partir da vertical, é o que mostra aqui. Ó, você vai ter aqui, ó, processo articular, tá vendo? Para a costela aqui e aqui. Tá? É no processo transverso e lá bem próximo do corpo da vértebra. Tá? Como está mostrando aqui, ó. Tá? Aqui e aqui, ó. Tá? Assim como está mostrando aqui. Deixa eu ver se eu ampliar aqui esses troços para me atrapalhar. Vamos lá. Então, você tem essas articulações aqui. Então, essas costelas vão se articular de duas formas na região posterior aqui com as vértebras torácicas, tá? Então, são duas articulações. Isso vai mudando um pouquinho, vai inclinando de 0 a 30, como a gente mostrou nas imagens anteriores aqui. Vai tendo uma certa inclinação. E conforme a gente vai baixando as vértebras, ó, as costelas tendem a ficar mais inclinadas, tá vendo? Elas tendem a inclinar. Então, elas fazem uma angulação. Sai tipo de 0 grau, vai aumentando 5, 10, 15, 20, até quase 30 graus dos dois lados. Elas vão angular. Tá? E aí, então, vamos ter duas articulações aí. As costovertebrais e as costotransversárias. Então, qual é a costovertebral? A costovertebral é a articulação entre a costela e o corpo da vértebra. Entre a costela e o corpo da vértebra. Então, juntam as cabeças de cada uma das duas costelas aos lados, que correspondem aos corpos das vértebras torácicas. Tá? E temos as costotransversárias. Por quê? Entre costela e o processo transverso da vértebra. Por isso que é costo de costela e transversária, porque é processo transverso da vértebra. Tá? Costo de costela, transversário de processo transverso. Tá? Lembra que o processo espinhoso é aquele que a gente palpa e vê quando a gente, né, flexiona e tal, aquele que faz os calombinhos, né? Você consegue palpar. E o processo transverso é aquele que fica lateralizado. Ele fica lateralizado assim, tá? Então, é esses daqui, ó, com esses laterais que a gente vai se ligar. Então, vamos juntar os tubérculos articulares das costelas de 1 a 10ª. Por quê? Porque a 11ª e a 12ª são flutuantes, elas não vão fechar lá na frente, então elas não precisam ter essa segunda articulação. Tá? Então, elas se juntam aos processos transversos das vértebras torácicas equivalentes, mostrando aqui, ó, aqui é olhado uma vértebra torácica, tá? De cima, olhado assim, a gente cortou o plano transverso aqui, ó, e olhando por cima. Então, a gente vai ter aqui, ó,
A costela chegando, aí ela se articula aqui, ó, com o processo transverso da vértebra, tá vendo? Aqui é o processo espinhoso, aqui é o processo transverso. O processo transverso aqui, processo transverso aqui, tá? E então, se ela se articula aqui com o processo transverso, nós temos a articulação costo-transversária aqui. E aí, se ela se articulou, a final dela se articula direto com o corpo da vértebra aqui, a gente tem a articulação, aqui é chamada, né, nesse atlas aqui, de cabeça da costela, articulação da cabeça da costela, mas a gente pode chamar de costo-vertebral, tá bom? Porque é diretamente com a vértebra. Então, uma articulação da cabeça da costela, ou costo-vertebral aqui, e aqui desse lado, a articulação costo-transversal, transversária, tá? Então, você tem dos dois lados, é sempre bilateral, aqui, aqui, aqui e aqui. Tá certo? Da mesma forma, como qualquer articulação, né, gente? Nós vamos ter aí ligamentos estabilizando, igual o ligamento costo-transversário lateral aqui, tá? Parte do ligamento costo-transversário aqui também, tá? Lateral, aqui mais medial, tá? Enfim, vamos ter todos aqueles componentes estabilizadores aqui também, tá? Vamos lá. Então, duas articulações importantes aqui para a gente lembrar. As costovertebrais e as costotransversais. Costovertebrais entre a costela e a vértebra, o corpo da vértebra torácica. Costotransversal entre a costela e o processo transverso da vértebra, tá? Aqui para as 12 costelas. Aqui da primeira à 10ª, tá? Os movimentos da caixa torácica, né? Eles vão fazer elevação e depressão das costelas, né? Na inspiração e na expiração. Isso vai ocorrer em um movimento giratório em um eixo que atravessa as articulações vertebral e costas transversais, tá? Então você vai ter o eixo lá, né, das costelas, ele vai meio que fazer um movimento giratório. Olhando de cima, né, voltando à imagem anterior aqui, ó, é como se houvesse um deslizamento aqui com um giro de leve, né, no sentido com as vértebras abrindo, né, desculpa, as costelas abrindo nesse sentido. No videozinho ali à frente vai dar para mostrar melhor, tá? É como se aqui deslizasse e girasse, mas é bem pouquinho. No geral, né, quando você olha o macro, parece muita coisa, porque a gente também está relacionando aqui com o externo. O externo, ele vai ser mais móvel aqui nas suas articulações, tá? O sentido das costelas superiores é mais horizontal, como a gente falou, e o movimento de elevação gera um aumento anterior do diâmetro da caixa torácica, tá? Então, as costelas mais superiores, a gente viu que elas são mais alinhadas e conforme vai baixando, elas vão ficando anguladas, né? Elas são mais alinhadas, depois elas vão, conforme vai baixando, vão ficando mais anguladas. E quando a gente faz a elevação, né? Que é no sentido assim, quando você inspira, querendo ou não, elas dão uma elevada e vão anteriorizar, aí você tem aumento do diâmetro da caixa torácica. Se você palpar e colocar as duas mãos no peito e fizer uma inspiração forçada e segurar em apneia, você vai perceber que seu tórax ele amplia, né? Ele faz essa ampliação. Então, se aumenta, especialmente, né, para a região anterior, porque lá atrás é muito menos móvel. Então, aqui na frente a gente ganha mais área respiratória, tá? É natural, é assim acontecer. Ah, mas, professor, você falou aí que tem algumas patologias, algumas disfunções que aparecem e fazem o paciente perder esse padrão. Sim, vai ter. Ou não perder, mas exagerar esse padrão. Sim. Você tem as DPOCs, por exemplo, o paciente que tem enfisema pulmonar, ele aparece com um tórax hiperinsuflado, então parece que ele está com o peito cheio de ar o tempo todo. Ele anda até meio assim, meio torto, sabe? Só que a respiração dele, às vezes, até superficial. E esse tórax vai ficando insuflado. É característica de uma doença obstrutiva, né? Porque o ar vai entrar, mas o ar tem dificuldade de sair, aí o tórax vai ficando insuflado, tá? Aí vem lá o pessoal, vem as classificações, né?
Aí classifica o paciente com tórax globoso, ou tórax hiperinsuflado, tórax em tonel, como alguns falam, ou barril, porque parece que ele está, né, insuflado, todo exagerado, tá? O tórax ele vai alterar o formato, né, durante a ventilação, como a gente falou, devido à variação da quantidade de movimentos da articulação manubrio external e de 5 grupos adicionais de articulações que nós temos ali. Então, peraí. Então, nós vamos ter alteração, a gente viu, por essa leve movimentação daquelas articulações, a costovertebral e a transversária, né, lá atrás, e aqui na frente, pela manúbrio external também, tá? Manúbrio seria ali a parte como se fosse a cabeça do externo, e o externo como um todo, tá? Você tem uma leve articulação ali, e isso vai ajudar a mudar o formato, né? No momento que você faz os movimentos respiratórios. Além das outras articulações que nós vamos citar mais à frente, que tem outras articulações aqui, né? Como as esternocostais. Então, entre o externo e as costelas, tá? Então, é bilateralmente, tá? E as articulações esternocostais bilateralmente, e os finais cartilaginosos anteriores das primeiras 7 costelas vão se articular com as partes laterais do externo, como a gente viu em imagem anterior aqui, né? Então, deixa eu colocar uma imagem um pouquinho ampliada aqui. Cadê? Aqui tá melhorzinho para ver. Então, nós vamos ter, tá vendo? O externo. Então, nós vamos ter a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, tá vendo? A gente pode considerar aqui. Então, nós vamos ter aqui o, né, externo costal, sendo que aqui é diretamente com as cartilagens, tá vendo? Tá bom? Até porque, gente, se isso aqui fosse tudo osso fechado aqui, seria péssimo para esse movimento respiratório aí, tá? Lembra que a cartilagem é um tipo de tecido, né? Vamos falar assim, né? Ela é mais móvel, mais maleável, tá? Então, se isso aqui fosse tudo rígido, como o osso, provavelmente a gente não teria tanto movimento de tórax nos movimentos respiratórios, tá? Vamos lá. Então, olha só. Falando dessas outras articulações que nós temos aí, que são importantíssimas, importantíssimas. Então, vamos lembrar lá. As costas vertebrais, que vão estar lá atrás, entre as costelas e as vértebras, vão se articular em 2 pontos, tá bom? Como a gente falou. Então, de certa forma, as costas vertebrais engloba aquelas duas que a gente falou, as costas vertebrais e as costotransversais, tá? Cabeça da costela com o corpo vertebral e tubérculo da costela com os processos transversos, tá? E eles têm um movimento ali de deslizar levemente. Deslizar e às vezes um pouquinho de giro, tá? Mas esse giro é visto mais no macro do que no micro. Temos as articulações costocondrais, que são exatamente a articulação entre a costela aqui, ó, osso, e a cartilagem que ela tem, né? A cartilagem, a parte cartilaginosa dela aqui. Então aqui existe uma pequena articulação, tá? Que a gente chama de costocondral. Entre a costela e as cartilagens costais, elas vão ter pouco movimento ou nenhum aqui, ó, exatamente aqui, tá? Aí sim, quando chega aqui, ó, na articulação externocondral, na externocondral, que é entre essa parte aqui da cartilagem costal com o externo, aí sim, nós vamos ter aqui, ó, um movimento de deslizamento durante a respiração, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter um movimento maior sendo aplicado. Por isso que lá atrás nós falamos que quando você tem essa movimentação manúbrio external aqui, né, e externo-condral, desculpa, nós vamos ter um movimento inspiratório maior, uma ampliação maior da caixa torácica no movimento respiratório, tá? Então, são essas articulações aí importantíssimas, né? Nós temos as chamadas intercondrais, que acontece da 5ª à 9ª
costelas, tá? São de cartilagens costais com cartilagens costais, tá? É um pequeno movimento de deslizamento, então elas vão acontecer exatamente aqui, ó. Bom, você teve lá, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tá? Vai acontecer exatamente aqui, ó. Da quinta à nona, nós vamos ter essas articulações. E de cartilagem com cartilagem. E temos a articulação do externo. Aí no externo nós temos o manúbrio external, que é o manúbrio corpo externo, e a articulação chifo external, que é processo tifoide e corpo do externo, que tem movimentos bem pequenininhos aqui. Então aqui, ó, articulação manúbrio external aqui, tá? O processo tifoide, o apêndice tifoide, aqui nós vamos ter a articulação externo-tifoide, que é o chifo external. Chifo external, isso. Tá. Então são várias articulações aí. Várias articulações vão englobar essa caixa torácica. Então, naturalmente, se algumas dessas aí, mesmo que um movimento pequeno, né, igual a gente vê aí de manúbrio external, né, ou intercondral, mesmo que pequeno, ele ficar restrito, a gente pode ter uma alteração desse padrão respiratório? Sim. A gente pode ter um incômodo do paciente, ventilando menos? Sim. Tá? Tanto que quando a gente trabalha um paciente respiratório, a gente trabalha também com ele reeducação dos padrões respiratórios, sabe? Ensinar ele a fazer a respiração. Geralmente ele vai apresentar respiração mais em ápice, né? Mais alto aqui. E tenta trazer para ele depois um padrão torácico, padrão tóraco, abdômen, né? Tóraco abdominal, um padrão mais abdominal, né? Tem os tipos de exercícios, seja diafragmático, seja pela conscientização, né? Aí seja lá que os movimentos de inspiração forçada, inspiração fracionada, são algumas técnicas que a gente usa, né? Para ajudar o paciente a mudar esse padrão. A ideia é trazer ele a uma conscientização até que ele chegue ao automatismo novamente, tá? Reeducar a respiração dele, para que ele use essa caixa torácica como um todo. De repente, Sara falou aí, deu o exemplo, né, que o Heraldo deu, e que a pessoa fez uma inspiração errada lá e travou a coluna dela. Beleza. Aí você vem, trata, libera diafragma, trata ali a lombar, mas seria interessante de repente vir, dar uma mobilizada nessas vértebras torácicas para soltar as articulações com a costela lá atrás, e naturalmente você vai liberar movimento aqui na frente, sim. Vem, mobiliza, por exemplo, articulação externo-clavicular aqui, que também vai querendo não se movimentar um pouquinho na hora da inspiração, querendo não se influencia externo, sim. Você vem, movimenta um pouquinho aqui, ó, cada articulação externo-condral, por exemplo, sim, você pode mobilizar. Tá? A ideia é fazer... E seu próprio treinamento respiratório do paciente, quando você pede para ele insuflar, né, inspirar e expirar, todo, agora mais aqui, você vai dando feedback para ele, tocando no tórax, ele vai ganhando essa conscientização e, querendo ou não, ele vai tentar expandir ali e essas articulações vão se movimentar. Tá? Professor, então, sim. Um paciente com displasia pulmonar, muito tempo em VMI, muito tempo com respiração mecânica, eu consigo reverter? Ou demora muito mais tempo? Olha, eu não sou muito da área respiratória, não. Mas vamos lá. Vamos pensar que o paciente ficou muito tempo em VMI, né? No ventilador. Sim, a gente consegue restaurar esses padrões dele, sim. Tá? Vai dificultar um pouquinho por conta dos complicadores. Vamos pensar em agravantes para esse paciente que ficou muito tempo na VMI. Era um paciente que estava, sei lá, consciente ou estava em coma? Isso acredito que deve influenciar. Não, um paciente que já estava normal e ele rebaixou os parâmetros, entubou. No máximo que a gente chega a tirar ele é só no cateto de O2. Do nada ele rebaixa, dá a parada e volta pro TOT de novo. A gente volta de novo.
No máximo que ele consegue fazer o desmame é até o catéter. Nossa, Deus do céu. Então é alguma coisa dele. Tem que entender qual que é o mecanismo que está atrapalhando ele daí. É bem interessante. Bem interessante esse caso. Mas é o que eu estou falando. Provavelmente não é por causa desses fatores mecânicos aqui, músculos esqueléticos, que a gente está falando, entendeu? Não é necessariamente por uma articulação dessa ficar travada. Deve ser por conta de outro mecanismo. Pode ser um mecanismo neurológico, pode ser um mecanismo do próprio sistema respiratório lá, não incluindo essa parte músculo-esquelética, né? Nem diafragma, nem nenhum dos músculos necessariamente, nem as articulações, pode ser, sei lá, do próprio tecido pulmonar, pode ser do próprio diagnóstico dele, só pesquisando um pouquinho mais. Mas a ideia, sim, dá para reverter. A ideia é que o paciente venha fazendo desmame, né? Como você citou aí, ele vem ficando, se adaptando naturalmente e tal, para continuar. Mas pode estar acontecendo algum fator complicador aí que traz ele de volta para o respirador. Aí é ruim. Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui manubrio, tá vendo? O corpo do externo aqui e apêndice xifoide aqui, tá? Então, nós vamos ter, gente, ó, a articulação acontecendo aqui, né? Externo-costal, né? Aqui, ó, a articulação externo-costal aqui, tá? Mas aqui com a cartilagem, depois você tem a articulação costocondral aqui, tá? Aqui vai se articular, o movimento é bem leve, mesma coisa para as outras. Você vai ter aqui articulação entre o apêndice xifoide e o corpo externo, e entre o corpo externo aqui e o manúbrio, beleza? Então, tudo isso aqui, querendo ou não, mesmo que seja um deslizamento bem pequenininho, um movimento bem simples, vai se movimentar no movimento respiratório, tá? Deixa eu conferir. Um minutinho. Acho que eu cheguei no vídeo, mas eu acho que pulou algum slide aqui. Deixa eu só conferir. Um minutinho, pessoal. Enfim. Demorando para abrir esse negócio. Eu sem querer fechei. Eu sempre deixo aberto o PowerPoint fora aqui para eu ir conferindo as próximas páginas para não ficar embolando. Mas vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. Temos um videozinho aqui. É aquele mesmo canal que eu falei para vocês, o Anatomia 3D, tá bom? Vocês podem procurar depois o link desse vídeo lá, caixa torácica, costelas, para vocês poderem entender a movimentação, tá? E como se encaixam. Eu vou dar play aqui, porque aí quem está vendo vai ver o vídeo depois por acaso, vai poder enxergar. Se não, acessem lá no YouTube, Anatomia 3D, vocês vão encontrar esse vídeo, tá? Esse canal. Vai, meu filho, vai, vamos rodar. Não tá indo. Deixa eu colocar a apresentação novamente aqui, só um minuto.
Ah, meu Deus. Tá difícil aqui. Ó, por que eu não tô conseguindo dar play nesse negócio? Só um minutinho, pessoal. Agora foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, agora não funcionou. Não consegui entender agora por quê. Tá, ao final da aula eu tento passar ele. Vou seguir aqui. Aqui tem um vídeo mais simples, né? Esse é o vídeo que eu falei que tem no vídeo lá do livro de vocês, tá? Que dá para poder enxergar o diafragma. O diafragma ele abaixa os pulmõezinhos, o coração se expande, tá? Feito dessa forma. Você vê as costelas, né? Interiorizando e elevando. Notem como a clavícula também tem um movimento assim. Falei que a clavícula às vezes tem que ser mobilizada, tá? Olha. E esse vídeo aqui é bem legal para vocês entenderem toda a movimentação que a gente falou ali antes, tá? Então, é importante a gente poder entender esses movimentos, essa biomecânica. Quando a gente trata um paciente respiratório, a gente vai conseguir entender como essas coisas vão funcionar e se movimentar, tá certo? Vamos lá. Então, tendo isso em vista, vamos falar dos músculos. Quem são os benditos músculos aí que vão estar trabalhando nessa aí, tá? Isso aqui é de uma aula antiga, né? Eu fui fazendo um comparativo aí. Os principais são diafragmas e os intercostais, tá, gente? Especialmente os intercostais, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui, depois vocês podem ler um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala em inspiração, inspiratório, ou seja, o ar entrar nos pulmões, nós vamos ter o diafragma, os intercostais externos e os supracostais, tá? E acessórios, quem vai dar um suporte aí se necessário? Aí a gente vai ver a musculatura de pescoço, por exemplo, esternocleido, os escalenos, né? Por isso que eu citei até lá que o escaleno ele trabalha mais até acessório do que principal, né? Peitoral maior e menor, serrátil anterior e posterior, o grande dorsal e algumas fibras ali do ilho costal, que a gente também, quem viu coluna comigo, já está sabendo disso daí, tá? Então, os principais, os agonistas, são esses daí, diafragma, intercostais, externos, supracostais, tá? E os demais entram com uma musculatura acessória para inspiração, tá? Então, um paciente em crise mesmo lá, que tá, a gente às vezes vai relatar lá no prontuário para o paciente utilizando musculatura acessória. Notadamente, você consegue ver esternocleidos escaleno, por exemplo, contraindo, tá? Se ele altera o padrão, seja para uma inspiração muito expansiva, né, ou mínima, a gente consegue observar essas coisas,
tá? E na expiração? Na expiração, ela meio que já acontece, né? No automático, como eu falei. Mas quando aí a gente tem a ação dos intercostais internos e o transverso do tórax, tá? Essa musculatura aí vai ajudar na expiração. Como acessórios, por exemplo, quando a gente vai fazer uma expiração forçada, aí você tem os abdominais, a reta abdominal, os oblíquos interno e externo, você tem o ilho costal inferior, né, que está lá na região, passando na região de lombar, né? Você tem o longo do dorso, o grande dorsal, tá, gente? Então, lembrem-se disso, longo do dorso, o latíssimo do dorso é grande dorsal. Quadrado lombar ele está ligado ali nas costelas flutuantes, se eu não me engano, na 12ª, na 11ª, acho que é só na 12ª. E ele vai ter uma atuação importante aí na hora de ajudar nessa expiração, tá, forçada. Então, são esses músculos aí que vão ser os participantes aí dessa respiração, tá? Vamos falar um pouquinho dos principais aí. Entre os principais, nós vamos ter aí o diafragma, não é mesmo? O diafragma. Então, o diafragma, ele tem esse posicionamento aí, tá? Ele é todo meio assim, meio arredondado, né? Ele fica meio abaulado na posição natural dele. E ele vai ter sua origem. Um minutinho. Ah, tá. Achei. Ele vai ter sua origem, né, no processo tifoide, ou numa apêndice tifoide ali, naquela pontinha. Ele vai pegar as 6 costelas inferiores, tá bom? Essas costelas aqui inferiores, né? E vértebras lombares. Um pouco de vértebra lombar aqui, de repente L1, L2, tá? Pode pegar um pouquinho aqui. Então ele fecha, como se ele fizesse fizesse todo o piso aqui dessa caixa torácica. Lembra que ele falou que ele faz a limitação inferior, né? Então ele faz como se fosse o piso aí da caixa torácica. Ele vai se inserir naquilo que a gente chama de centro tendíneo, né? Então, na região mais central dele aqui, vai classificar isso como centro tendíneo dele, tá? Esse fecha e se junta ali. Então, a ação dele é a inspiração. Então, ele tem ação na respiração, né? Sendo agonista da inspiração. Ele aumenta a pressão abdominal, tá? E também gera aumento da pressão abdominal. Então, toda vez que você faz uma inspiração forçada aí, ó, você aumenta essa pressão intratorácica e a pressão abdominal também, tá? Então, essa vai ser a ação dele, é um dos principais aí, tem que ser trabalhado. É um músculo que, quando ele entra em fadiga, dá aquela dor, né, que o pessoal fala, aquela dor de facão, né? Parece que enfiou um facão aqui no seu tórax. É exatamente ele. Porque ele, como qualquer músculo, né, gente? Ele pode fadigar, ele pode entrar em espasmo, ele pode ter cãibras, né? Então, ele entra em fadiga, a pessoa vai sentir dor, tá? E ele também pode, querendo ou não, apresentar um tônus irregular, o que vai gerar dor, pode gerar qualquer outro incômodo. Na parte respiratória, na parte de vértebra torácica, tá? Pode ser da dor em lombar também, já que ele tem início aqui também em algumas vértebras lombares, tá? Então, é um músculo importantíssimo aí para se conhecer. O livro de vocês cita aí como primário, né, o escaleno, os escalenos, tá bom? Ele tem porção anterior, média e posterior, tá?
Eles começam nas vértebras cervicais, né, lá nas vértebras cervicais, e eles vão se inserir na primeira e na segunda costelas aqui, ó, primeira e segunda costelas. E eles fazem a elevação dessas duas costelas aí, no momento que há a contração deles, tá? Então, no momento da inspiração, eles ajudam a elevar essas costelas. Numa respiração, por isso que a gente coloca ele mais, eu penso nele mais como acessório. Porque quando a pessoa usa musculatura acessória, por exemplo, ele vai levantar as duas costelas muito e a pessoa acaba tendo aquele padrão de respiração aqui mais superior, né, mais de ápice, né? Então é um padrão respiratório anormal. Então ele vai elevar as primeiras costelas aí, a primeira e segunda. Vamos ter aqui os intercostais externos, tá? Esses intercostais externos, como o próprio nome já diz, a localização dele é entre costelas, tá? Tem um que fica mais internamente, outro vai ficar mais externamente, tá? Então, o intercostal externo, ele começa na borda inferior da costela, de uma costela, na borda inferior de uma costela, e se insere na borda superior da costela seguinte, da costela subjacente. Então, se aqui você tem a segunda costela aqui, né? Você tem ele começando aqui na borda inferior da segunda costela e inserindo na borda superior da terceira. Começa na borda inferior da terceira, se insere na borda superior da quarta, e assim vai. Então, ele vai fazer um reforço desses espaços intercostais e vai ajudar a movimentar essas costelas, movendo a inspiração, tá? Essa é a função desse intercostal externo. Da mesma forma, a gente vai ter o intercostal interno, tá? Então, o interno, localizado um pouquinho mais aqui, ó, ele se localiza da mesma forma, borda superior da costela, borda inferior da costela sequência, tá? Reforça os espaços intercostais e ele ajuda mais na ex, tá? Então, o externo, ele vai ficar mais externo, né? Ele vai ficar, em teoria, ele fica acima do lado de fora e o interno para a parte de dentro, tá? Então, esse aqui, quando contrai, ele reforça a ex, né? Ajuda na ex. Esse aqui, quando contrai, ajuda na ins, tá bom? Então, são esses quatro aqui, principalmente para lembrar. Mais alguns detalhes sobre eles aqui. Vamos lá. Cadê minha anotação? Então, a gente viu que o diafragma, né? Ele é grande, tá? Ele tem essa forma de lâmina, ele faz essa separação de tórax e abdômen, tá? Então, tá ali, processo tifoide, 6 costelas inferiores, vértebras lombares superiores, tá? Então, ele vai fazer essas origens aí, vai se inserir aí na parte central, né? A gente chama de centro tendíneo, e ele vai ajudar na parte da inspiração. Vamos dizer que ele é o principal músculo da inspiração aí, tá? A gente não pode deixar de trabalhar os outros. O escaleno se divide, como a gente disse, né? O escaleno vai se dividir em anterior, médio e posterior, como eu falei aqui, tá? Vai fazer o levantamento das duas costelas aí superiores, a primeira e a segunda, tá bom? Então, ele ajuda a aumentar o volume do tórax, né? Quando ele faz essa elevação das costelas, aumenta esse volume intratorácico por conta da contração dele, tá? E eles, né, vão ser ativados aí no ciclo inspiratório, tá? Mas algumas bibliografias, como eu falei, consideram eles mais músculos acessórios do que músculos agonistas primários. Então, temos os intercostais, mais uma vez falando aqui, né? Eles vão ocupar o espaço entre as costelas, tá? Sendo o intercostal externo para a região mais exterior e o intercostal interno para a região mais interior, para o centro do tórax, tá?
os intercostais externos vão puxar as vértebras, as costelas superiormente, né? Puxa que está embaixo para cima, e assim vem uma cadeia de sequências, né? Da mesma forma que o inferior, ele, quando contrair, ele puxa inferiormente a costela onde ele está ligado acima, tá? Lá no quadrinho do livro de vocês vão encontrar, né, a questão da origem, seção e ação deles, inclusive a inervação. Então, eles são inervados por raízes nervosas aí, C3 a C5, né, e algumas torácicas, né, T2, T12, nervos intercostais aí que saem de T2 a T12. Tá? É por isso que, por exemplo, quando a gente fala por exemplo, uma tetraplegia, né, uma lesão medular muito alta na altura de cervical, por exemplo, você tem aqui os nervos que vão ajudar a inervar diafragma, por exemplo, saindo de C3 e C5. Então, você tem uma lesão ali na altura de C3, a pessoa pode até viver, mas ela pode ter sérios problemas respiratórios, ela pode ter uma parada respiratória, por causa da lesão ali da altura, né, da altura da lesão medular. Pode afetar diretamente a passagem do estímulo aí para o nervo frênico, que controla o diafragma, e aí a pessoa tem uma parada respiratória. Tá? Então lembre-se disso, toda vez que você tiver uma lesão medular cada vez mais alta, piora o prognóstico do paciente, mais chance o paciente tem de ir ou ficar em condições bem ruins, ou até mesmo ir a óbito. Tá? O escaleno mesmo também pega esse mesmo nível de raízes nervosas aí, né? Já os outros, os intercostais, são nervos aí que saem de T2 a T12. Tá? Então são um pouco mais baixos, mas podem ser influenciados também e podem atrapalhar o padrão respiratório de um paciente que teve uma lesão nesse nível, tá? Aí, gente, a gente vai ter alguns músculos acessórios aí, como a gente citou, tá? A gente tem reto do abdômen, né? A gente vai ter oblíquo externo, nós vamos ter oblíquo interno, né? O próprio transverso do abdômen, que está ligado a essa face tóraco-lombar aqui, que é importantíssima, né? Que se liga ao oblíquo interno e ao transverso, tá? Então, são importantíssimas. Aqui não está mostrando, mas você vai ter o quadrado lombar aqui um pouquinho mais profundo, tá? Pegando aqui as últimas costelas aqui, que são importantíssimos como auxiliares dessa caixa torácica aqui, tá? Então, você tem, mais uma vez, reto do abdômen, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno, transverso, tá? De certa forma, musculatura abdominal. Eles são posicionados aí, né? Superficialmente, as regiões profundas e ao longo dos aspectos anterolaterais, ou seja, né, anteriores e laterais, no caso aí do transverso dos oblíquos. Tá? Entre as funções fisiológicas aí, claro, essa musculatura abdominal, eles ajudam a proteger as vísceras, né, do abdômen, né, os órgãos e vísceras aqui do abdômen, mas ajudam na questão da pressão intratorácica e intraabdominal também, que são importantes para o movimento respiratório. Então, quando você tem o diafragma lá fazendo naturalmente, ele naturalmente consegue fazer essa mudança de pressão intratorácica e intraabdominal. E aí, quando você tem um auxílio dessa musculatura para o movimento respiratório, você consegue ainda mais mexer com essa pressão e os volumes. Tá? Por isso que eles são importantes, como acessórios. Tá? Tanto numa inspiração forçada, e especialmente os abdominais, numa expiração forçada. Tá bom? Também tem a questão deles trabalharem com a estabilidade, né, a estabilidade do tronco. Então, para que aconteça esse movimento respiratório de uma forma muito natural, esse tronco tem que se manter estável, tá? Ou mesmo que não esteja um movimento natural,
seja um movimento forçado, a pessoa em crise e tal, eles têm que tentar manter essa estabilidade, porque mantendo a estabilidade mantém o posicionamento da caixa torácica. Logo, a caixa torácica vai se movimentar da forma correta, tá? Ou dentro de um correto. Por isso que esse tronco, como vocês viram lá na amostra do aparelho locomotor de membro inferior e coluna, ele tem que estar bem estável. Então, o transverso do abdômen é muito importante, né? Aqueles multifídios, né? Os multífidos de cada vértebra lá, é importante trabalhar. Esses abdominais como um todo aí, tá? Para dar estabilidade para esse mecanismo respiratório, tá? Então, a ideia como é que eu vou falar? Quando eu falo de estabilidade, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a ideia é que para ter estabilidade, então tem que ter postura, alinhamento, né? Para ter esse alinhamento, eu tenho que ter, como eu vou falar, escapou a palavra aqui agora. Controle muscular, isso, controle muscular, certo? O músculo, ele tem que manter tônus, tem que haver esse controle por parte do músculo para manter as estruturas ósseas, né, seja a coluna, seja a caixa torácica, em posição correta. Logo, se é a posição correta, a gente assume uma postura adequada para que a gente tenha uma base estável, uma estabilidade, para que esses movimentos respiratórios aconteçam de forma dentro daquele padrão que a gente considera normal, tá? Então, coloca aspas aí nessa normalidade, tá? Então, todos eles aí vão ajudar a dar essa estabilidade no movimento do tronco, tá? Vamos lá. Então, olha só. Se eu pegar aqui, por exemplo, um caso, né? Um caso clínico, para a gente pensar. Cadê? Deixa eu pegar aqui lá no livro de vocês. Se coloca uma situação. Coloca uma situação seguinte. Vamos pensar aqui comigo. Deixa eu ver se consigo projetar essa parte aqui do livro. Vai ficar legal para vocês poderem entender. Aí. Deixa eu trocar aqui. Vou projetar a tela aí, e aí vocês vão poder ver o caso clínico que tem lá no livro, tá? Então, olha só. Fala assim, a professora Fabiana levou seus alunos para estagiar na UBS, né? Foram recebidos pelo fisioterapeuta Marcelo, puderam acompanhar o senhor Ricardo, 65 anos, cujo diagnóstico é doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, uma DPOC. Ele contou que durante 40 anos fumou um maço de cigarro por dia, sempre se alimentou muito mal. O fisioterapeuta explicou toda a questão fisiológica da respiração e o porquê do Ricardo estar com DPOC. Após toda a explicação do fisioterapeuta, Fabiana solicitou que os alunos estudassem 2 itens importantes do processo respiratório. Primeiro, a denominação, a localização dos músculos relacionados à caixa torácica e os tipos de movimento. E segundo, os fatores limitantes das articulações. Tá? Então, vamos mudar um pouquinho isso aqui, depois a gente vê o que o livro comenta sobre essa questão. Vamos lá, gente. O paciente de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Elas podem acontecer um conjunto de doenças, tá? Um conjunto de doenças. No caso aqui, há uma tendência a ele ter o enfisema pulmonar por conta do cigarro, tá? Eu chutaria assim, se fosse para descobrir qual patologia, seria mais ligado a enfisema pulmonar.
Mas notem que quando a gente vai avaliar um paciente desse, notem como são informações importantes da história dele. O paciente tem diagnosticado DPOC. Ok. Qual que é a história dele? Paciente diagnosticado com paciente relata que sente dificuldade de respirar, cansaço a pequenos esforços, né? E que isso afeta diretamente a realização quando ele caminha, cansa, quando ele sobe escadas, ele cansa, ele não consegue manter uma atividade laboral durante muito tempo, tem que fazer pausas, né, constantemente no horário de trabalho, tá. Mas aí, em teoria, 65 anos está aposentado, vamos pensar assim. E aí você vê que ele, durante 40 anos, isso aí já entra no histórico, né, dele, principalmente social, então ele é um ex-fumante, um ex-tabagista. Durante muito tempo, um maço por dia, é uma quantidade grande. Vai haver diferença entre o cara que fumou 40 anos, fumou um cigarro por dia, e o cara que fumou um maço por dia. Isso aí vai fazer uma diferença, com certeza. Em 40 anos faz uma diferença. Tá? Aí fala assim, e sempre se alimentou muito mal. Em teoria, o fumante, ele pode ter uma tendência a ter uma inapetência, né? Pode passar a se alimentar mal, tá? Pode haver uma mudança aí dos hábitos de alimentação dele por conta também do tabagismo. Aí, por exemplo, não fala, né, vamos viajar aqui um pouquinho. Aí, por exemplo, teria que ter uma informação do tipo, tudo bem, ele fumou, durante 40 anos fumou um maço, tá bom, parou, mas parou há quanto tempo? Porque se a gente for pegar os 40 anos ao pé da letra aí, então ele tem 65, 40, então seria 25. Começou aos 25, parou agora aos 65? Ou ele começou lá aos 18 e parou depois, entendeu? 40 anos depois. Então a gente teria que ter essas informações para a gente saber há quanto tempo já ele não fuma, né? Seria importante. Então, provavelmente esse camarada, a questão de atividade física, sinais e sintomas que ele vai apresentar vão dificultar um pouco a vida dele, tá? E a gente teria que pensar, fazer várias perguntas aqui para ele e pensar na forma como tratá-lo. Infelizmente aqui não se cita tanto tratamento, mas vai falar, pede-se primeiro denominação e localização dos músculos relacionados à caixa torácica e os tipos de movimento. Isso a gente falou. Então, quando a gente vai lá na parte de baixo, né, quando no final do capítulo, depois vocês releiam, eles vão dar toda a explicação para vocês. Então, olha só. Bom, vamos aqui ao final. Então, ó, a localização. Aí fica uma revisão para a gente, né? Os músculos primários da respiração, como a gente disse, são diafragma, né? A gente tem as origens dele, processo tifóide, costelas, vértebras lombares, inserindo no centro tendíneo. Outro músculo importante, escaleno, sim, né? Primeiras vértebras cervicais, desculpa. Nas vértebras cervicais, vai se inserir ali na primeira e na segunda costela. Ajuda a levantar essas duas costelas no movimento inspiratório, né? Os intercostais internos, com origem na costela superior, inserção na costela inferior. Os intercostais externos também é a mesma origem, tá? É a mesma ideia, né? E eles vão ajudar nos movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios são consequência das variações do volume da cavidade torácica, isso a gente sabe, a gente definiu isso muito bem. Portanto, da pressão intratorácica, ou seja, os movimentos vão ser consequência dessa movimentação, dessa mudança de volume, portanto, da pressão intratorácica. Quando eu ativo a musculatura, seja para inspirar ou para expirar, eu mudo a pressão intratorácica, por conta disso eu também mudo o volume da cavidade torácica. E aí a colega comentou aí sobre o paciente que estava na respiração, né, no ventilador mecânico, ele vai evoluindo e tal.
naturalmente, quando você vai para o ventilador mecânico, você tem que regular isso. Ou você vai regular volume ou vai regular fluxo, né? Então, para poder trabalhar dentro daquilo que o paciente consegue fazer. Tá? Ou os volumes que tem que ser mantidos ali, ou o fluxo que tem que ser oferecido, ofertado para o paciente poder manter os movimentos respiratórios, tá? Então, a gente sabe que tem mais uma vez lembrando, dois jeitos de modificar o volume. Primeiro, costela se movendo e diafragma baixando. Os dois movimentos. Tem que haver contração muscular acontecendo aí. Não acontece naturalmente sozinho. Tem que haver músculo, tá? E aí tem as articulações, a gente já falou, né? Costocorporais, né? Costovertebrais, costotransversas, tá? E todas as outras articulações anteriores lá. Aqui ele faz uma revisão para vocês sobre isso. Então, olha só, quero até mostrar aqui um outro caso. Aqui é para revisar músculos do tórax. Então, aqui dá um outro caso, ó. Aluno do último ano de fisioterapia, estava no estágio de pediatria da clínica de físio, quando se deparou com uma criança diagnosticada com bronquiolite viral aguda, né? Ela sempre foi uma aluna aplicada, logo sabia que essa doença, sabia sobre a doença e compreendia as alterações funcionais diante da tal patologia. Tal patologia leva a um grande número de internações hospitalares e é causada principalmente pelo vírus, né, sincial respiratório, principalmente nos meses de outono e inverno. Ela ficou em dúvida quais são os músculos da respiração. Aí já ficou fácil, né? Então, a gente sabe, os principais, vamos lembrar, diafragma, escalenos, né? Anterior, médio e posterior, e os intercostais, externo e interno, tá bom? Esses vão ser os principais aí. Depois eu vou enviar para vocês, gente, me lembrem, tá? De enviar o gabarito dessas questões do final dos capítulos, que eu só tenho que pegar para poder enviar para vocês, tá? Para falar sobre isso daqui. Belezinha? Vamos lá, então. Temos alguma dúvida aí com relação ao que a gente falou aqui agora? Por favor, eu gostaria que vocês perguntassem e comentassem. Tá certo? Digam aí quais são as dúvidas. Tá? Eu estou parando a gravação aqui agora e a gente continua aqui nosso bate-papo.